De volta com o Educador em Entrevista, vamos falar um pouquinho do trabalho da Secretaria de Assistência Social, aqui na companhia da Fernanda. Secretária, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela TV Educadora e agradecer mais uma vez a oportunidade, de falarmos sobre a política de assistência social e todas as ações que estão sendo realizadas pela nossa Secretaria. Também a Marta, aqui, coordenadora do CREAS, gratidão pela participação, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Mas não começamos com notícias boas, porque a gente teve aí um furto no CREAS aqui do município. Exatamente, Luciana, e as pessoas que estão aí nos acompanhando, aproveita esse momento para fazer um apelo. Nessa madrugada entraram no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, fizeram alguns estragos para conseguirem entrar dentro do espaço, do equipamento, roubaram 2 notebooks, micro-ondas, o aparelho celular, que facilita o acesso para as famílias por meio do WhatsApp. Então a gente aproveita para informar também, caso recebam alguma mensagem solicitando alguma coisa pelo celular do CREAS, desconsiderem. Nós estamos ainda na expectativa, de reaver os bens. Caso não, aí nós vamos bloquear até o final do dia o celular, o aparelho de celular. E levar essa informação para a população, caso vejam alguma comercialização indevida, ilegal, ligar para a polícia, informar, porque é um bem da população. Então, hoje nós tivemos que suspender os atendimentos agendados no equipamento. A Marta vai falar um pouquinho do trabalho que é realizado pelo CREAS, para que a população possa entender a importância, porque levaram as ferramentas de trabalho. Então, a gente precisa agora se reorganizar novamente, olhar para essa segurança, para deixar tudo certo, para que a gente possa retomar na segunda-feira. Então, é um caos que acaba gerando para os profissionais que trabalham naquele local, para a população que depende do atendimento. Então, a gente atende pessoas vítimas de violência, mulher vítima de violência, criança e pessoas idosas, que hoje não serão atendidas, infelizmente, pelo que ocorreu, pelo que nós tivemos ali no equipamento nessa madrugada. Uhum. E, Marta, é um serviço fundamental, não é? Muitas vezes as pessoas desconhecem, eu queria falar justamente disso, quais são as ações implementadas e o tamanho da dimensão de público atendido também. Uhum. Na verdade, acho que primeiramente foi a questão do susto, porque, na verdade, o CREAS é um serviço que ele inicia às 7h30 da manhã e termina às 4h30 da tarde, não tem intervalo para o almoço, Então, os funcionários chegaram para trabalhar e se depararam com essa situação. É claro que o serviço continua aberto, Então, tanto assistentes sociais quanto psicólogos estão no local. Nós não tivemos nem condição, na hora que chegamos, de desmarcar alguns agendamentos que estavam muito próximos às 7h30, que foi quando a gente descobriu o ocorrido. Então, essas pessoas, umas 3, 4 pessoas chegaram a fazer contato com a equipe, chegar ao equipamento, e se depararam, inclusive, com o guarda municipal, com a polícia militar, que foi acionada, estava no local, mas imediatamente a gente já conseguiu depois desmarcar os agendamentos que estavam mais para o fim da manhã. O CREAS, ele funciona na Rua Paraná, no número 413, como a Fernanda já disse, o CREAS, ele é o órgão da política de assistência social que recepciona situações de violações de direito, e essas violações de direito, elas podem ocorrer envolvendo criança e adolescente, mulheres, idosos, pessoas com deficiência. Então, na verdade, é esse o trabalho do CREAS. A questão dos equipamentos que foram furtados é muito complicado, porque principalmente o celular, que foi levado, é um celular institucional, é um celular que, na verdade, nós temos o telefone fixo, que é o 3662-2778, e o celular, ligado a esse telefone fixo. E ele facilita muito, Comumente as pessoas não se utilizam mais de telefones fixos,
no seu dia a dia. Então, o celular, ele é um meio de um acesso rápido, né, muito eficaz com o serviço. Nós recebemos hoje de manhã várias ligações, porque as pessoas, as famílias atendidas, né, uma média de 180 famílias, elas já têm esse hábito, e as pessoas começaram a ligar dizendo, olha, eu enviei recado, ninguém me atendeu, né? Então, assim, é um estrago muito grande pro atendimento, né? E fora o receio também, porque neste celular, na verdade, a gente tinha vários contatos de familiares atendidos, né? Então, as pessoas precisam ficar muito atentas, né? Caso, a gente não sabe, mas caso venha a ser acessado via celular, então não seria o equipamento, né, que estaria enviando mensagens, né? Então também esse aviso aí, porque ainda a preocupação das pessoas serem vítimas de golpes com esse aparelho furtado. Exatamente, né? Ele estava bloqueado, mas mesmo assim a tecnologia, né, eles podem conseguir desbloquear esse aparelho celular, e essa também acaba gerando mais uma preocupação para nós, né, para os profissionais ali do CREAS. Isso acaba prejudicando o atendimento. Que volume que a gente tem de atendidos hoje no CREAS? A gente tem, em média, uma média de 180 famílias referenciadas, né? O atendimento diário, ele, na verdade, varia muito. Mas hoje, só hoje, no período da manhã, 4 famílias acessaram, porque elas chegaram para atendimento, né? E a gente tinha esse mesmo volume para o período da tarde, né? Agora, além dos agendados de hoje, nós temos um volume de atendimento que é esse. Um contato para alguma discussão de alguma situação, né? Várias pessoas ligaram e disseram, olha, eu enviei mensagens, né, e não tive resposta, porque as pessoas que são atendidas no CREAS, elas sabem que, na medida do possível, a gente preza muito esse contato rápido, né? Então, todos os profissionais do CREAS, a gente tem o hábito de estar sempre muito ligado na questão do WhatsApp, respondendo. Então, por isso que as pessoas, já hoje de manhã, já ligaram reclamando e dizendo, olha, mantive contato e não tive resposta. Né? Olha, eu não vou poder comparecer no atendimento na segunda, e vocês não me responderam. Aí a gente, na medida do possível, estava avisando, né? E, inclusive, também solicitamos que os CRAS, né, os 3 CRAS, também avisassem na lista de transmissão do WhatsApp deles o que tinha ocorrido com o CREAS, né? Até com essa preocupação aí com o contato das pessoas que a gente tem nesse celular, né? E também acaba tendo uma questão prática aí quando a gente fala desses atendimentos, pela série de ações que são desenvolvidas e que ficam impedidas, né? Como você colocou bem, olha, a gente atendeu o pessoal que chegou lá, mas muitas vezes de maneira precária ou sem conseguir dar andamento nas demandas que exigem os equipamentos. Exatamente, porque nós realizamos, mesmo no CREAS, consultas no cadastro único, acompanhamento de descumprimento de condicionalidades, que algumas ações acabam partindo do equipamento que faz esse atendimento, e para os atendidos ali do equipamento, até a gente conseguir repor os notebooks, vai ficar precário. Né? Eles vão ter que procurar, às vezes, uma outra unidade, ou ainda não ter o desbloqueio do recurso que eles acabam realizando no caso de suspensão aí do Bolsa Família, por conta dessa questão que nós tivemos hoje do furto, né, desses notebooks. Porque ele compõe, hoje nós temos os computadores, mas só os computadores de mesa não são suficientes. Por isso tem os notebooks também, para que dê conta das necessidades da equipe. Então, isso vai ficar, mesmo a partir de segunda-feira, se a gente não conseguir que esses aparelhos sejam devolvidos, mesmo a partir de segunda-feira ainda vai ficar precário, porque até a gente conseguir a reposição, são processos de compra. É que nem aquela história dos fios que foram furtados na Secretaria de Assistência Social ou em outros equipamentos. Até conseguir a reposição, você fica sem energia, mas é mais um gasto que não precisava, que não estava previsto. Aí é mais um processo de compra, que leva um tempo para que isso tenha começo, meio e fim, né? Então, de fato, prejudica muito os atendimentos ofertados. Exatamente. E lembrar, gente, que é tudo recurso público, não é? Então, às vezes a gente reclama, mas
tal serviço a cidade poderia oferecer e não oferece, tal ação poderia ser oferecida e não existe, não é? Muitas vezes porque o recurso que daria estrutura para essas ações está sendo utilizado para repor produtos de furto, né? Produtos de vandalismo que a estrutura pública acaba sofrendo, né? Então, no final dessa história, todos nós estamos pagando essa conta. Exatamente, Luciano, todos nós, porque todos os recursos públicos, todos os equipamentos, tudo que é de volta, é de retorno para a população, então é nosso, né? É recurso dos nossos impostos, então nós precisamos nos sentir responsáveis e até nesse sentido, esse apelo para a comunidade, para que a gente possa, de fato, reaver e que esses furtos diminuíssem, né? Que as pessoas pudessem cuidar dos espaços públicos, porque é nossa, da população. A Virgínia aqui, né, parabenizando pelo trabalho, né, falando que infelizmente isso é um problema crônico da cidade. Cita aqui, né, o Centro de Convivência do Idoso, né, ela diz que a mãe teve um dia lá de atividade suspensa justamente porque tinham furtado os fios e não teve como executar as atividades, né, e espera realmente que se consiga dar uma solução para essa problemática que se repete tanto na cidade. Isso, é isso mesmo, Virgínia. E nós estamos sensíveis, né? A gente vê a administração, o prefeito Juninho, o vice doutor Ricardinho, a toda essa situação, porque já foi feito o processo de licitação de câmera, de alarme, desse sistema todo de segurança, que na terceira fase ele vai ser integrado com uma central de monitoramento. Então, isso já foi delineado pela gestão e está sendo trabalhado para que esses furtos que acontecem, né? Aconteceu no CREAS, mas aconteceu no CCI, aconteceu na Secretaria de Assistência, em algumas UBSs também, né? Em outros equipamentos públicos, que isso não ocorra. Só que para isso precisa de um planejamento, então foi feito, precisava de orçamento, foi previsto em orçamento e o processo de compra. Então são 3 etapas e a gente já vai iniciar com a primeira etapa. Mas isso é aquilo que eu falei, tem um começo, meio e fim, né? Para que não ocorra. E a gente acredita muito que isso vai até cessar ou inibir, vai acontecer muito menos. E a resposta será mais eficaz, uma vez que haverá monitoramento, haverá uma central para acompanhar tudo isso. Quem tiver alguma informação, é a pergunta do Jair, né? Deve ligar para a polícia, para a guarda, qual o contato? Pode entrar em contato com a polícia, né? 190, com a guarda municipal também. Para que essa informação já nos chegue e a gente já possa... Né, nós estamos ainda confiantes que nós vamos conseguir reaver esses equipamentos. E reforçando isso, né, gente? São equipamentos primordiais aí, não é? A gente percebe que muitas vezes existe a necessidade de alguns serviços serem feitos e as pessoas podem ser prejudicadas, né? Podem ter algum benefício atrasado, uma questão justamente por não poder atualizar esses dados. Né? Exatamente, relatórios que estavam sendo elaborados, porque a gente tem muita solicitação de relatórios do próprio judiciário. E que aí a gente acaba tendo, é moroso, porque vai ter que retomar, né? Querendo ou não, para o profissional também, para o servidor chegar no local de trabalho e ver as coisas que ele utiliza para o trabalho mexida, armários abertos, isso gera também um desconforto, né? Então, há que se pesar também nessa necessidade, dessa retomada interna desse profissional, e aí de iniciar novamente a elaboração, porque não é um relatório, né? Com a demanda de 180, nós temos muitas demandas que estão aí em acompanhamento também com o judiciário. Então, você inicia várias ações ali no notebook ou no computador para ir terminando, porque às vezes você precisa parar e fazer uma visita e retomar um atendimento, atualizar uma informação, acompanhar um CIBEC, que é o sistema de pagamento do Bolsa. As gestões, o acompanhamento do Família Batatais estão nos CRAS, né? Esse acompanhamento, e no CREAS, informado nesses notebooks. Então, o risco o impacto na vida das pessoas é muito maior, é imensurável, na verdade. A gente está tentando mensurar algo que é subjetivo, porque é um impacto muito grande e acaba atrapalhando todos essas ações que vêm sendo realizadas, né? É um retomar do zero, porque não se tem esses dados, né? Perfeito.
Marta, para o pessoal que é atendido, não é, na estrutura, como é que ficam os agendamentos que existem, né? Quem aí está nos assistindo e que vocês ainda não conseguiram entrar em contato, como proceder? Na verdade, nós já fizemos contato para o dia de hoje. Todas as pessoas que tinham seus atendimentos agendados, elas foram avisadas, né, que hoje não seria possível. Nós vamos manter os agendamentos de segunda-feira, mas é importante pensar nessa situação que a Fernanda colocou, porque também o que nos preocupa, os equipamentos furtados, na verdade, eles trazem um prejuízo para o trabalho, né, para o prático. Essa circularização de informação que o CREAS tem, com o Sistema de Garantia de Direitos, com o Conselho Tutelar, com delegacia, com o Judiciário, com CREAS de outros locais, ela é uma circularização alta, né? E a perda desse equipamento, ele traz, né, ali um prejuízo muito grande, porque nós vamos ter que, até que a Secretaria possa regularizar, né, na verdade, colocar um plano de ação para substituição, nós vamos ter que dividir aparelho, os que restaram, né? E nós somos um número considerável de profissionais, né? Só de profissionais. Então, realmente, a falta do equipamento é muito complicado, né? Perfeito. Saindo um pouquinho, né, dessa questão, né, falar das ações práticas, Ludmila aqui parabenizando pelo trabalho e perguntando a respeito do Família Batatais, não é? Em que casos pode haver bloqueio do programa, né? E se a pessoa teve alguma dificuldade no recebimento, como proceder? Caso a pessoa identifique alguma dificuldade no recebimento, o ideal é que procure a central do cadastro único, tá? Para que então a gente possa verificar junto à empresa se ocorreu algum problema, qual foi o problema, né? E regularizar a situação. Agora, a questão de bloqueio, nós temos a previsibilidade na legislação, que é o descumprimento das condicionalidades do programa, que a gente segue as condicionalidades do Bolsa Família. Então, é questão da escola, filhos, né, crianças e adolescentes frequentarem a escola, acompanhamento na área da saúde, vacinação, consultas regulares, acompanhamentos regulares, a questão de inserção nos cursos da inclusão produtiva, né, porque faz parte do acompanhamento e, de fato, a gente acredita, Luciano, que não é possível, né, superar uma situação de vulnerabilidade socioeconômica se não for por meio da renda também. Então, tem os acompanhamentos que a gente oferta e hoje a gente trabalha com a qualificação também, né, da mão de obra e com cursos Senai, Senac, são certificados por esses órgãos, né, pelo Sistema S, com o objetivo dessa geração de renda e dessa superação, né, mais uma ação para essa superação. Então, é uma condicionalidade. Então, as 1.000 famílias inseridas no programa precisam acompanhar nos CRAS, no seu CRAS de referência, no CREAS, os cursos para que ela possa também escolher qual que ela tem maior interesse, porque nós temos cursos na área de vestuário, na área de alimentos, então, para que ela possa olhar e falar, não, eu me identifico com qual área, né? Mas que é importante que aí, ao longo desse período que ela esteja no programa, que ela escolha um curso para participar. Estar nos acompanhamentos dos CRAS e CREAS ou entidades parceiras, porque nós temos famílias que têm crianças e adolescentes, por exemplo, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, ou pessoa adulta ou idosa na unidade referenciada, ou o CDI que é executado pela PAI, né, para que esse acompanhamento familiar também ocorra lá, em parceria, e a gente vai integrar essas informações. E muito importante ressaltar que é a questão das informações. Então, as informações prestadas para o cadastro único têm que ser as mesmas informações prestadas nos equipamentos, porque a gente pega o prontuário SUAS e o cadastro único e nós olhamos esses dois sistemas, tá? Se as informações em algum momento divergir, haverá essa suspensão, né? A pessoa será notificada para que ela regularize, tá? E volte a receber. Se for algo grave, vou dar
que nós já identificamos, e aí já foi até procedemos com a exclusão da pessoa no programa e já substituímos, foram pessoas que tinham cadastros separados, mas que são companheiros. Tá? Então, tanto Bolsa Família como Família Batatais, o núcleo de 2 pessoas recebiam 2 porque estavam como unipessoal. Então, isso já foi informado, né? O Sistema Federal acabou trazendo essa possibilidade, essa notificação. Nós averiguamos, constatamos e enviamos, então, a informação para esse núcleo familiar, que os 2 seriam excluídos do programa porque faltaram aí com a verdade, né? Então, isso é muito sério. A gente sabe das dificuldades, da questão da insegurança alimentar vivenciada pela população brasileira, né? Não é só uma realidade de Batatais, mas a gente tem um olhar para os nossos munícipes. E eu tenho sempre frisado, a equipe também nos atendimentos, da importância de se declarar o que de fato é verídico, porque o sistema está cada vez mais pronto, né? Elaborado, com tanta tecnologia, para de fato identificar fraudes. E é importante ter isso, não é? A gente também tem que lembrar que a gente mora numa cidade pequena, né? Muitas vezes a pessoa omite, né? No dia da visita ela consegue camuflar a coisa, mas tem o espaço e o canal para denúncias também, né? Isso também é uma ferramenta aí para o cidadão falar, olha, fulano recebe, mas não se enquadra muito no perfil, não. Isso, é possível a denúncia, mas aí precisa ter provas, porque nem sempre a gente consegue, numa visita, identificar essas situações, né? E a gente acaba recebendo denúncias até via ouvidoria, e recebia muito do Bolsa Família, mas não é a realidade que a pessoa declara. E aí tem uma legislação federal que ela trata sobre essa questão da autodeclaração. Então, você falar não, que a pessoa está mentindo, porque nós temos uma denúncia anônima e sem nenhuma prova, é muito difícil. O governo tem trabalhado cada vez mais nesses sistemas integrados. Então, tem, por exemplo, o que não tinha um tempo atrás, a gente abre o sistema do CAD único. Na hora que chega naquela família, no bloco de renda, quando tem alguma renda que foi informada nos últimos 12 meses, o próprio sistema já mostra ali para nós. Então, nesse momento, é possível, olha, mas o sistema está trazendo essa informação, é a sua mesmo que vale? Entendeu? Aí, então, a família acaba retratando e trazendo a realidade. E eu falo isso não é num olhar e nem numa fala punitiva, né? Por quê? Porque viver em insegurança alimentar é muito ruim. Eu não consigo nem me colocar nesse lugar, né? Mas para uma pessoa que recebe um benefício de R$600, a possibilidade de perder gera uma insegurança e tem estudos que mostram que a insegurança alimentar ela afeta até a saúde mental. Você tem, mas você não sabe até que momento que você tem aquele alimento para si ou para oferecer para os filhos. Então, eu sempre falo com muito cuidado que é um assunto muito complexo, que não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo lugar e falar que a regra é essa. Por isso que é tão importante esse acompanhamento e esse olhar sensível que nós temos dos nossos profissionais da assistência, que faz essa reflexão com os atendidos, que está perto, que são sensíveis a essa questão, né? Para que a gente possa construir e ir avançando nas demais políticas públicas, né? Marta, também é importante a gente destacar, e é o que o Ricardo questiona aqui, não é? Quando a gente tem uma estrutura, por exemplo, como o CREAS, não é? Que atende público de vulnerabilidade ou com problemáticas extremamente sérias, né? A importância de ter esse trabalho e, mais do que isso, não é? Desse trabalho com continuidade, porque as coisas não se resolvem a toque de caixa, não é? Precisa, de fato, um trabalho contínuo. Sim, sim. É daí o nosso receio muito grande, né? Da questão da falta que esses equipamentos, né? E do impacto da ausência deles no equipamento.
né, por conta dessa questão da continuidade, dos prazos, né, porque geralmente quando você trata com o sistema de garantias de direitos, são informações que elas não podem ser enviadas, né, relatórios, né, que são enviados tanto online ou às vezes ainda de modo físico, que eles têm prazo. Às vezes o judiciário às vezes tem, né, essa coisa de datar ou solicitar com a urgência possível, né? Então realmente a gente vai ter que se adequar, né, e fazer da melhor maneira possível. Mas a falta dos equipamentos compromete o trabalho dos profissionais, dos assistentes sociais e dos psicólogos lá do CREAS, né? Porque afeta a questão, nós vamos ter que revezar, né, com os equipamentos que sobraram, e isso com certeza traz um prejuízo, né? Lógico que desde hoje de manhã, quando a gente já tinha constatado essa questão da ocorrência, a gente já começou a se organizar, né? As famílias têm ligado, a gente avisou todos, primeiramente a Secretaria Municipal de Assistência, né? A Guarda Municipal também, a Polícia Militar prontamente já estava no serviço, né? Tentando ver se consegue, né, localizar e saber como é que trabalha com isso, mas a gente vai fazer o melhor possível sempre, né, para que a população tenha o menor prejuízo possível. Mas realmente, como disse o ouvinte, né, é um estrago grande, né? Uhum. Bianca, parabenizando pelo trabalho, né, por todas as ações e perguntando de volta de atividades, né? Na verdade, muitas atividades continuam, são contínuas, não param. Mas algumas sim, né? Tem um período de recesso aí. Na verdade, nos CRAS, as atividades são normais, CRAS e CREAS. Alguns servidores entraram de férias, mas a capacidade técnica operacional do equipamento continua, né? Então, com os atendimentos particularizados ou em grupo, no caso dos CRAS, né? Que realiza o PAIF em coletivos. Então, não parou. Na secretaria também nós continuamos normalmente. A inclusão produtiva, nós tivemos as certificações dos alunos de 2023, mas já iniciamos no dia 4 de janeiro com o curso do Senai de costura, né? Que vai até fevereiro. E aí, na área alimentar, que agora nesse primeiro semestre será executado com o SENAC, ele já iniciou no dia 15 também. Então, são cursos sazonais que a gente vai priorizar, né, as 1.000 famílias inseridas no Família Batatais. Mas quem não tiver, pode procurar também o CRAS de referência, se for atendido pelo CREAS, no CREAS. Tá? Porque às vezes acaba vagando, tem uma vaga, não conseguiu preencher todo o público, um público prioritário, a gente insere outras pessoas, público prioritário da assistência também. O Família Batatais, nós estamos agora em janeiro, amanhã, a quarta parcela, né, de pagamento dos R$200. E educação permanente nós já retomamos também. Então, essa semana nós tivemos um curso que encerrou hoje, voltado para as atribuições e dinâmicas do Conselho Tutelar e da rede de atendimento, né, focado na questão da promoção dos direitos da criança e adolescente, que eu participei, né, agora no final, e a avaliação de quem participou, dos conselheiros presentes e dos demais participantes da rede, né, que foi aberto para conselheiros suplentes, CMDCA, conselheiros do CMDCA, CMAS e as entidades e poder público, né? Eles avaliaram de uma forma muito positiva essa reflexão, esse momento de parar e pensar, então, quais são as estratégias, onde a gente precisa melhorar, o que a gente precisa revisar, né? E isso é bacana, porque já no comecinho do ano a gente já consegue, então, propor isso dentro do nosso planejamento, já para colher os frutos. Então, é contínuo, né? Os serviços executados pela política de assistência social, ele é contínuo e sistematizado. Então, não tem uma parada, vamos parar 15 dias, férias coletiva, não tem isso. Nós não paramos, né? Exceto no ponto facultativo e no feriado, e depois nós já retomamos
com os trabalhos realizados. Temos aí as parcerias com as entidades, com as organizações da sociedade civil, então é contínuo. Perfeito. Também, né, com relação a essa questão das informações sobre atendimento, né? Muitas vezes a pessoa não sabe ou desconhece o serviço, tem até perfil de usuário, não é, do que seria aí do atendido, está aí com uma dificuldade financeira, não conhece os programas, então o correto é procurar um CRAS. Exatamente, a gente sempre frisa isso, que o CRAS é a porta de entrada na política de assistência social. Nós temos 3 CRAS, que aí são divididos por região, que é o CRAS do Jardim Santa Luísa, o CRAS da Vila Lídia e o CRAS da Vila Cruzeiro. Então, eu estou com uma dúvida, ou eu nunca precisei, eu ouço muito isso lá na secretaria. Mas eu vim aqui porque eu não sabia onde procurar, porque eu nunca precisei. Procura o seu CRAS de referência, porque a gente lida com eventualidades e todos nós estamos sujeitos. Então, eu tinha um emprego, acabei ficando desempregada, faz um tempo que eu estou nesse processo, não consigo ser inserida novamente no mercado de trabalho e estou passando por uma insegurança alimentar. Quem que eu procuro? O Família Batatais, como que faz para eu ser inserido? É via CRAS e CREAS, para quem já é atendido no CREAS, né? Então, é importante saber isso, porque é um equipamento público da população, é direito da população, né? Às vezes eu não vou precisar, mas eu vou conversar com alguém que eu sei que vai demandar tem essa necessidade, e a gente já faz essas orientações aí de forma correta, né? E aí do CREAS, essa parte de entrada do CREAS, eu vou deixar um pouquinho, que aí a Marta explica. Na verdade, no CREAS a gente acaba, não que a gente não tenha essa busca espontânea. Por exemplo, a gente atende muito a população, principalmente com questões envolvendo pessoas idosas, né? Então, comumente, todos os dias nós somos buscados por famílias de Batatais com alguma questão envolvendo o seu familiar idoso, né? E essas pessoas são atendidas, né? Às vezes a busca é por um serviço, né? Por exemplo, como o Centro Dia do Idoso, às vezes a unidade referenciada, uma orientação sobre como que acontece hoje acolhimento de idosos, que aí a parceria da Prefeitura é com a Conferência Vicentina, orientação sobre como acontece acolhimento de pessoa com deficiência, que aí residência inclusiva. Então, mesmo a gente não tendo essa porta aberta como o CRAS tem, as pessoas que chegam até o CREAS, elas não deixam de ser atendidas, orientadas e direcionadas para o serviço certo da rede socioassistencial, né? Perfeito. Mas é bacana isso, né? As pessoas entenderem que a rede acolhe e dá o encaminhamento no local correto, não é? Então, olha, estou com dúvida, procura uma das estruturas que você vai ter a orientação certa. Exatamente. Um fluxo que foi já estabelecido e a gente vem aprimorando é justamente das organizações também cofinanciadas. Porque até uns anos atrás, eu queria uma vaga, como a Marta citou, no CDI da PAI. A pessoa ia direto lá, aí tem vaga, não tem, colocava o nome numa lista de espera, até que surgisse essa vaga. Hoje já há uma avaliação, não só dos serviços da especial, que perpassa pelo CREAS, como da básica também, que aí nós temos serviço de convênio e fortalecimento de vínculo, executado pela DEPAB, né, de 6 a 17 anos. Esse encaminhamento é via CRAS. Por quê? Porque é um serviço da assistência social e tem um público prioritário, que são as famílias prioritárias da política de assistência. Então, precisa fluxar e passar pelo CRAS. O serviço ofertado pela BADEF, que é o serviço no domicílio para pessoa com deficiência e pessoa idosa. Esse encaminhamento também é via CRAS, né? As medidas socioeducativas vêm via judicial, né? Encaminhado, quem executa também é a DEPAB. Então, hoje existe uma organização dessa rede socioassistencial de atendimento.
que precisa passar por esses entes responsáveis para esses encaminhamentos após uma análise e realmente não, essa pessoa é público desse serviço, então a gente precisa encaminhar sabendo do porquê desse encaminhamento e trabalhando em conjunto para a superação dessas situações. Marta, quero agradecer a participação aqui, esperar que o problema aí do furto seja resolvido o mais breve possível, né, que o atendimento possa retomar sua normalidade e fica aqui sempre o espaço para falar do trabalho. Sim, nós agradecemos, né, o espaço sempre. Quero agradecer a participação da Fernanda aqui, da secretária, deixar sempre o espaço à disposição e esperar, né, que a gente tenha um ano mais tranquilo com relação a essa problemática e continue mostrando aí os bons resultados do serviço. Eu agradeço mais uma vez, Luciano, e a todos que estão nos acompanhando. Coloco a secretaria à disposição sempre, né, para redimir dúvidas, ouvir sugestões, isso é importante. E voltaremos com certeza, né, ao longo aí de 2024, porque ainda nós temos programas novos aí para implantação e acreditamos muito nesse canal que leva informação para a população e um espaço rico. Eu agradeço a oportunidade.